Nessa aula eu quero te dar uma boa notícia. A profissão social media é a profissão número 1 de 2020, segundo o LinkedIn, e com certeza ela vai continuar sendo uma das profissões mais emergentes nos próximos anos. E pensar que há alguns anos atrás, aliás, bem pouco tempo atrás, era praticamente impossível pensar, só de pensar, Imagina ganhar dinheiro trabalhando em casa, fazendo gestão de redes sociais, Era capaz de muita gente achar que era loucura ou até rir da nossa cara. Bom, a internet evoluiu com força total e em bem pouco tempo, hoje ela é responsável pela criação de um mercado gigantesco. E o social media é um exemplo de profissional que surgiu na última década e hoje em dia ele é essencial em praticamente qualquer tipo de empresa que preze por uma boa reputação e visibilidade online. E diante aí desse cenário, grande parte das empresas já percebeu como que é importante ter um profissional cuidando do nome dela através das redes sociais, monitorando a marca, comentários, interagindo com os usuários. E aí eu não preciso então nem te contar que só fica fazendo post sem estratégia está totalmente por fora. Porque o que as empresas querem é um serviço bem feito e de qualidade. Mas presta bem atenção no que eu vou te contar. Por mais que essa seja uma área em pleno crescimento, faltam muitos profissionais capacitados no mercado. Eu te garanto. Bom, mas agora eu quero te contar, o que faz um social media. Falando de uma forma bem simples, o social media é a pessoa que vai cuidar da marca, que vai cuidar de uma marca, vai elaborar uma estratégia de conteúdo, vai monitorar a reputação do cliente online e vai fazer a transformação digital e medir o desempenho. Somos nós quem administramos as contas das empresas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, Twitter, Pinterest ou qualquer outra rede social. A nossa grande missão é formar uma comunidade e trabalhar para que o conteúdo distribuído tenha um bom alcance e, por consequência, gerar mais engajamento. E, claro, gerar leads, aumentar as vendas, fortalecer o relacionamento. Então, é papel aí do social media estar atualizado e conectado com as diferentes mídias digitais, entender como elas funcionam, fazer curadoria de conteúdo, organizar e monitorar perfis, E entender de métricas para não ficar para trás ou, ainda pior, deixar o seu cliente para trás. Então, se engana quem pensa que o social media é apenas um criador de post. Esse profissional também ele é estratégico, porque ele pensa no planejamento das ações e de relacionamento, além da divulgação da marca através desses canais. Então, antes de sair publicando nas redes sociais, o social media precisa planejar a presença da marca nas redes sociais. E são todas essas atividades que eu vou contar para você durante o treinamento. Agora, eu quero te contar também um pouco como que é a minha rotina, como que é a rotina do social media. E aí, para isso, eu relacionei aqui as atividades que fazem parte do meu dia a dia e são todas elas que eu vou compartilhar aqui com você durante essa nossa jornada. Mas, para não te deixar aí cheio ou cheia de curiosidade, eu vou já dizer algumas coisas dela para você já ir criando essa expectativa e ter vontade de seguir aqui no treinamento. Bom, a primeira é o planejamento estratégico. O ideal é que a primeira coisa a ser feita quando a gente fecha com o cliente é desenvolver um planejamento de redes sociais. E esse é um documento que você vai fazer e que vai ter o compilado das principais informações estratégicas da marca. Então, como público-alvo, os concorrentes, os números internos, seguido de todo o posicionamento e diretrizes que vão ser levadas para as redes sociais. Então, é a partir daqui que eu inicio toda a trajetória e desenho o plano de comunicação. A segunda é a produção de conteúdo. No planejamento, sempre estão definidas várias informações importantes que vão te guiar, inclusive, para planejar o conteúdo. Quando um post ele é criado, a gente tem que ter certeza que ele está alinhado a uma série de diretrizes que vão ser o resultado de pesquisas, de análise de dados.
Então, a produção de conteúdo é o resultado de uma construção prévia de tudo isso. Porque depois que você entende qual que é a personalidade da marca, como é que ela vai conversar com o público, como que vão ser escolhidas as melhores imagens e quais serão as interferências do design, aí sim que é hora de criar o post propriamente dito, não antes disso. Bom, a terceira coisa é importante fazer um calendário, que pode ser semanal, pode ser quinzenal, mensal, né, por exemplo. E aí publicar os conteúdos estrategicamente a partir dos melhores dias e melhores horários da página. É sempre importante a gente entender genuinamente como a gente agrega valor no conteúdo. Por isso que é importante você saber quem é o público da empresa e compreender o que te torna diferente dos seus concorrentes, tá? Bom, a quarta é elaboração de relatórios, né? Como que você vai saber se as redes sociais do seu cliente estão indo bem? Bom, assim como na maioria das áreas, né, conhecimento do social media, ele também é importante ele conhecer números, é importante ele estabelecer um período regular para elaboração e para análise de relatórios. O mais comum é que eles sejam gerados no início de cada mês. No dashboard, que geralmente eu coloco as métricas, né, que eu traço as métricas lá mais importantes como alcance, engajamento, comentários, curtidas, mensagens diretas e informações estratégicas sobre gênero, cidade, idade do público, tudo isso tem que, além de representar os números, você precisa entender o que cada postagem representou ou performou, né? Inclusive entender se os números estão bons, estão ruins, o que pode ser feito para melhorar, se foram satisfatórios, como que você pode escalar ainda mais para o próximo mês, entender o seu relacionamento com o público. Então, essa questão do relatório é importante. Bom, o quinto, você já ouviu falar na expressão SAC 3.0? Se ela é nova para você, eu vou te explicar, tá? Hoje em dia, os canais das redes sociais, elas são vistos como uma das principais plataformas de atendimento. E aí, quando não existe uma formalização sobre esse atendimento, pode ter certeza que a primeira onda de reclamações sobre uma marca pode se transformar num verdadeiro caos nas redes sociais. Vou te dar um exemplo do que aconteceu bem recentemente com uma marca de roupa, a Osklen, que no começo aí da pandemia ela anunciou máscara, sabe máscara assim? Então, por R$147, e a internet veio abaixo com um monte de reclamação sobre preço abusivo. O post no Instagram não agradou e as respostas elas foram bem despreparadas e tiveram comentários que foram até apagados. Bom, resumo, tiraram a máscara do portfólio de vendas. Então, por isso que é importante você visualizar as redes sociais como um dos principais cartões de visita de qualquer tipo de negócio. Mais do que uma simples página na internet, entender que por trás, né, deles existem pessoas reais que prezam por um bom atendimento e transparência, assim como na nossa vida. Eu gosto, você gosta, então é normal a gente querer isso, né? E além de tudo isso, eu posso também te falar algumas outras coisas que fazem parte do dia a dia e que são bem importantes também. Então, fazer reuniões com a equipe envolvida, você criar cronograma de publicação e de produção, né, dos conteúdos, definir o plano de atuação e linhas editoriais e depois, para operacionalizar o que foi planejado, você também vai precisar elaborar uma série de atividades que o social media pode assumir ou ter uma equipe para ele delegar, que geralmente são os assistentes virtuais que nos dão ajuda, né? Então pode ser, por exemplo, para produzir imagem, texto, agendar post, interagir com seguidores, gerenciar a comunidade, criar campanha de anúncio. E aí você pode até contratar não só assistentes virtuais, mas também designer, gestor de tráfego, tá? Uma série de outros profissionais que a gente vai ver aqui a importância da parceria, tá? Então é sempre legal você pensar aí em tudo isso, como é que vai funcionar esse dia a dia, mas é essencial você ter, acima de tudo, eficiência e produtividade. Bom, e para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre as habilidades, né, que a gente precisa desenvolver. Eu já te falei sobre as habilidades técnicas, que elas são fundamentais para se tornar um social media, mas eu vou falar de uma forma bem superficial sobre as habilidades sociais, porque a gente vai ter uma aula bônus com o Bruno, da Trilha Carreira, falando
sobre as habilidades sociais com bastante propriedade. O Bruno ele é um profissional de recursos humanos, ele é coach de carreira e ele é headhunter. Então ele é um cara que entende assim, né, como ninguém, né? E eu acredito que é muito importante para você desenvolver algumas habilidades, como clareza na comunicação. Você tem que se fazer entender pelo seu cliente. Você precisa ter flexibilidade e paciência. Você vai precisar. As coisas mudam bastante ao longo do percurso. Também você precisa ter empatia para responder aos usuários e entender a necessidade do seu cliente. Ética, porque você vai ter acesso a informações confidenciais e isso não te dá o direito de sair falando sobre essas informações com outras pessoas, por mais que seja seu marido, seu pai, sua mãe. Gerenciamento de tempo, né? Quanto mais clientes você conseguir atender, maior vai ser o seu faturamento. E trabalhar em equipe, né? Sempre se comunique, porque o achismo, ele causa muito problemas. Então, agora que você já sabe, né, com um pouco mais de profundidade, o que o social media faz, meu conselho é que você se entregue de verdade para esse curso. Eu já vi muitos profissionais tentando ser social media, eu conheci verdadeiras águias que voaram e que voam bem longe, mas eu também conheci algumas patinhas que só sabiam reclamar. Então não sejam essas pessoas. Aprendeu? Executa. Você vai ver que essa é a chave do sucesso.